welcome, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de English, de língua inglesa. A gente está na nossa aula 39.1 e essa aula vai continuar na questão do futuro, tá? Estamos no futuro ainda, mas agora com um futuro diferente. Estrutura de be, going to. Então, você já conhece o be, que é o famoso verbo to be. Então, você usa essa estrutura com esse futuro, mas você não vai usar o be na sua forma base sem o to. Você vai usar ele destrinchado aí lá como se ele estivesse no presente, ou seja, tem três formas aí, certo? E a gente também vai usar o verbo to go com esse ing no final e aí aquela palavrinha que também é uma preposição, o to logo em seguida, antes, inclusive, aliás, vem o to e logo depois vem o meu verbo, a sua ação principal. É uma estrutura um pouquinho mais trabalhosa do que a estrutura do will. Na verdade, a estrutura do will não é trabalhosa, a gente sabe que verbos modais a gente não precisa alterar nada. Mas essa aqui você vai trabalhar com três verbos, né? O verbo to be, a estrutura do go mais o ing e a estrutura do verbo principal, a sua ação, que também vem ali na sua forma base sem nenhuma alteração. Pelo menos essa parte ela é mais interessante. Tem uma certa diferença aí entre o will e o going to na questão de uso? Tem. Lembra lá que o will é um futuro mais incerto, certo? É um futuro mais distante, algo que não foi planejado, basicamente, falando do will. Agora, o going to não, é justamente o contrário. Você faz um planejamento melhor para poder usar esse futuro. Lembrando que, uma coisa importante, entre os nativos e pessoas que sabem, né, falam inglês de alguma forma, estudantes, enfim, no nosso país, qualquer outro país, se você for utilizar o will ou going to, tanto faz. Eles podem ser intercambiáveis em algumas situações e, sinceramente, né, os dois vão indicar o futuro e todo mundo vai entender o que você quer dizer. Então, é uma questão mesmo de saber o uso, mas saber que não tem problema se não lembrar quando usar um ou outro. É isso. Então, vamos começar a nossa aula. Aula 39, let's get started. Vamos começar? Vamos lá para a tela, inclusive. Vamos para lá? 39.1, a gente tem aí o título What are you going to do? E essa pergunta, acho que ela vai se repetir muito durante a nossa aula. A gente vai ter aquela dinâmica de perguntas e respostas. E nessas perguntas e respostas, você presta atenção nos verbos que são mostrados, porque aprende aí um novo vocabulário de verbo. Então, assim, não é à toa que nós estamos fazendo perguntas e dando respostas. É justamente para você ver, né, construir esse seu vocabulário. E, claro, aprendendo a estrutura aí de be, going to. Então, o futuro com going to, que está aqui somente going to, mas é o be, going to, que a gente costuma falar, porque, afinal de contas, você usa a estrutura do verbo to be nesse tempo verbal do futuro. Como sempre, affirmative, negative and interrogative forms, que a gente vai ver, né, naturalmente. Então, vamos lá. Simple future to be, going to, onde eu tenho aí a explicação básica do que é esse futuro. Esse futuro, a gente vai usar ele quando a gente quer expressar a ideia de que estamos falando de um futuro que é quase certo que aconteça. Então, gente, olha só, presta atenção. Como eu dei o exemplo lá na aula passada, né? A aula passada eu dei aquele exemplo da chuva, onde você sai, você vê o céu nublado e tudo mais. Quando você tem evidências disso, você consegue enxergar que alguma coisa realmente tem mais probabilidade de acontecer, você usa o futuro com be, going to, porque ele é o mais certo. Ele vai falar sobre coisas que estão mais certas. Nesse contexto aí de previsão, de você fazer uma prediction, né, uma previsão de algo. O futuro com will, você também pode usar com esse tipo de previsão, mas o mais corretinho nessa questão de qual dos dois seria melhor ser utilizado é o futuro com be, going to, porque você tem aí uma questão de previsão baseado aí em evidências. Então, as evidências são fortes, be, going to, tá? E outra coisa, o futuro com be, going to também, ele passa na seara ali de coisas planejadas. Vamos supor, você já comprou a sua passagem de ônibus ou de avião, você vai viajar. Você tem certeza, você já arrumou sua mala e você sabe que você vai viajar amanhã. A única coisa que pode acontecer é uma adversidade e aí você não viajar mais. Mas o plano já foi feito, você planejou. E quando a gente fala de planejamento, a gente vai usar também a estrutura de be, going to. Então, é a diferença maior entre o will e o going to, é onde o will é mais incerto, né? E o be, going to, ele é mais certo, mais planejado. Lembrando que o will também vai ser usado com decisões tomadas no momento da fala, inclusive também com aquela questão de você fazer uma espécie de... vou lembrar a palavrinha. Gente, eu estou demais, eu estou esquecendo tudo. Ser uma espécie de
Promessa, pronto, promessa, lembrei. Promessa você também vai usar com eu, por exemplo, eu perderei peso até tal momento do ano. Então você usaria a estrutura de will para usar essa questão de perderei do futuro. Então, I will lose some weight until, alguma data aí. Então é isso. Sabendo aí como é que você vai usar o be going to, como é que você vai exprimir a ideia de be going to, vamos agora entender a melhor parte para mim, que é a parte da gramática, onde você vai ver o que você vai utilizar para fazer a estrutura de be going to. Vamos lá para a tela? Let's go! Então, olha só, temos aí essa pessoa, né, que está com essa frasezinha aí, onde alguém fala sobre ela, que é o seguinte: she's going to have lunch. A pessoa está com fome, ela diz que vai para o restaurante, então eu falo, ela vai almoçar, porque é muita certeza que ela vai almoçar, ela realmente está com fome e está indo para o restaurante ou para casa comer, então ela vai almoçar. E aí aqui eu gosto de traduzir como vai. Vai, não ela irá almoçar, nem não ela almoçará, porque nesse caso eu gosto mais de traduzir com will. Então aqui você não vai traduzir esse amiguinho aqui, tá? Não vai traduzir. Você poderia falar, ela está indo almoçar, né? No caso, have lunch, almoçar. Mas a gente, na verdade, fala com essa questão de vai, vou, vamos. Então, basicamente, você não vai conjugar, aliás, traduzir o seu verbo to be nessas frases de going to. E eles dois vão ser esse vai, vamos, né? Vou, dependendo do pronome pessoal, da pessoa que você estiver falando. E o aqui, to have lunch, você vai traduzir como? Nesse caso aqui é almoçar, porque o have, você sabe que quando a gente fala sobre alimentação, a gente vai usar o verbo to have, certo? E aí almoçar, ou seja, o seu verbo não fica conjugado, ele fica na sua forma do infinitivo, inclusive no português, tudo bem? Por isso que eu tenho esse to aqui para deixar o meu verbo no infinitivo, viu? Viu um to aqui ao lado de um verbo, ele está deixando esse verbo no infinitivo, ou seja, sem conjugação, passado, presente ou futuro. Vamos lá começar a nossa maratona de perguntas e respostas. Vamos lá, temos essa pergunta aí, what are you going to do? Que inclusive é a pergunta da nossa aula, né? É o título da nossa aula. What are you going to do? Uma pergunta com a estrutura de be going to. Por que mudou aqui? Aqui é are e aqui a gente estava falando desse verbo is, justamente porque é um verbo to be e o to be no inglês, na primeira... No inglês é bom, né? O to be no presente ele assume 3 formas. Aí eu falei que é no inglês só para deixar claro, né? Mas todo mundo sabe. Então vamos lá, são essas 3 formas aqui, tá? Plural e segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular e essa aqui apenas primeira pessoa do singular, tudo bem? Então não se esqueça disso, são esses 3. Como é que eu vou saber? Mais uma vez, por causa do sujeito. Como eu estou falando de você ou vocês, então naturalmente o verbo to be é esse aqui que eu vou utilizar. E por que veio antes isso aqui? Mais uma vez, aquela questão de perguntas com pronomes interrogativos. São perguntas que exige uma resposta mais elaborada. Não são perguntas de sim ou não. Posso fazer uma pergunta sem o pronome interrogativo? Com certeza, mais uma vez falando isso. E qual é o verbo que vai para frente? Sempre vai ser o verbo to be. Ele que vai para frente para fazer perguntas. Quando eu falo vai para frente para fazer perguntas, porque nas formas afirmativas e negativas, como você pode perceber, o que acontece? O verbo sempre fica do lado do pronome pessoal, mas ele vem depois do sujeito. Sendo um substantivo, sendo o pronome pessoal, sendo o nome próprio. Eu costumo falar mais pronome pessoal, mas você sabe que você pode colocar qualquer coisa como sujeito, né? Óbvio, né? Qualquer coisa no sentido corretinho ali. Então, na hora de fazer pergunta, ele passa para frente do pronome pessoal, do sujeito em questão, para fazer perguntas. Isso sempre vai acontecer nas perguntas em inglês, tá? Quando ela tá na sua forma corretinha, porque obviamente você já deve ter visto em filme, em série, em coisas, né? Questões assim, onde a pergunta às vezes não é feita com o auxiliar na frente. Às vezes é uma pergunta informal, né? Uma linguagem coloquial, mas aí sempre com a entonação de pergunta. Afinal de contas, sem entonação, não tem como saber se é uma pergunta, principalmente no português. E sem a entonação, aliás, também sem um ponto de interrogação na questão da escrita, você também, no português, principalmente, no caso, você não tem como saber se é uma pergunta, né? Existe uma diferença muito grande. Então, olha só, se eu falo, você está bem? Isso aqui é uma coisa básica, gente, mas é interessante que tem gente que não coloca ponto de interrogação. Como é que eu vou saber se é uma pergunta? Pode ser uma afirmação. Aí isso aqui muda tudo, né? Muda toda uma história.
Então vamos lá. What are you going to do? O que você vai fazer? I'm going to travel to London. Ou seja, eu vou. Tudo isso é eu vou. Viajar para Londres. Pode ser daqui a algumas horas, pode ser amanhã, daqui a uma semana, mas está tudo planejado, porque eu já comprei a passagem, eu pretendo comprar a passagem, então assim, eu quero viajar, então é nesse contexto aí. What is he going to do? O que ele vai fazer? Agora a gente mudou aqui a estrutura. Por quê? Porque eu estou falando de terceira pessoa do singular, ele, naturalmente o meu verbo to be vai ser o is. E aí eu tenho going to, que vai ficar sempre na mesma posição em perguntas, sempre do lado do outro, nunca vou separar essa estrutura. Eu tenho o do aqui, que é o meu verbo principal. Mesma coisa aqui. O do vai fazer, todo mundo sabe, né? Então, he's going to eat junk food. Ele vai comer, né? Comer, estrutura aqui, to eat junk food, que é uma alimentação onde você não tem aí muita coisa saudável, né, para comer, tipo batata frita, sanduíche, milkshake, things like that, né, coisas desse modo aí. E aí na terceira pergunta eu tenho what is she going to do? O que ela vai fazer? Aí aqui é a mesma coisa, só que agora eu tô com she, terceira pessoa do singular também. Podia ser what is Patrícia going to do? Ou what is João going to do? Tem problema nenhum substituir eles por nomes próprios também, tá? She's going to read Harry Potter. Então, fazendo aí, tentando fazer o sotaque, do que eu não consigo, obviamente, do inglês britânico, que é um sotaque muito carregado, muito difícil de você copiar, uma vez até que você não é nativo, né, gente? Tem que entender que você tem o seu sotaque. E isso vai reverberar na hora que você vai falar uma língua. Por mais que você fale mais corretinho possível, você tem o sotaque. Não tem como fugir. Então, she's going to read Harry Potter. Ela vai ler o livro aí do Harry Potter. Vai ler, né? O verbo read. E agora, olha só essa pergunta aí, com esse pronome pessoal, que geralmente eu não trago perguntas com ele, né? Essa pergunta com esse pronome pessoal, ela vai ser feita, né? Feita através aí do uso da terceira pessoa do singular, it, onde eu tenho aí ele sendo usado para coisas, objetos e animais. Nesse caso, a gente tem aí um cavalo. It's a horse, né? It's a horsey. É um cavalo. Lembrando que isso aqui é verbo to be contraído, né? Que é a mesma coisa de it is. It is a horse. Horsey. Então, o que acontece? Quando eu falo de animais, de coisas, de objetos, eu vou sempre utilizar essa estrutura com it. Eu não posso chamar esse cavalinho, por exemplo, de he, se ele for macho, ou she, né, se for uma égua, se for fêmea. Então, acontece isso com pets, animais de estimação. Existe aí, ok, pet você usa he, she, para macho e para fêmea. Mas de restante você sempre usa esse pronome pessoal aqui, tá? Então, what is it going to do? O que ele ou ela vai fazer dependendo aí do cavalo ser, né? Não sei qual é o... Ai, como é que eu posso dizer, gente? O sexo desse animal, isso mesmo. Então, é uma pergunta sobre ele, e aí a gente tem aqui, ele vai relinchar, ou seja, né? Porque o cavalo faz isso, ele is going to neigh. Ele vai relinchar. É isso. Então, não acham difícil, dificultoso o uso do it e não achem estranho, porque tem muita gente que talvez esqueça dessa questão, desse pronome pessoal lá na terceira pessoa, que ele é utilizado com essas situações. E às vezes você não traduz ele, às vezes ele também vem aqui como um a mais, um plus, porque eu preciso de um pronome pessoal, de um sujeito nas minhas orações, como por exemplo, it is raining, né? Ou seja, nessa questão de estar chovendo, ou it is leaving, né? Por exemplo, imagina só o cavalo indo embora. Eu falo assim, it is leaving, ou seja, está indo embora. Eu não preciso traduzir o it, né? Ele está indo embora. Eu não vou
apenas falo está indo embora, então não é necessário às vezes eu traduzir isso, tá? Dependendo do contexto você não precisa. E aí na minha frase aqui na afirmativa, eu venho com ele na frente. Ele passa, sai daqui dessa estrutura de pergunta, onde ele fica nesta posição e vai para frente, assim como todos os outros pronomes pessoais, tá, gente? Forma afirmativa desse jeito que acontece. Então vamos lá para a próxima pergunta. What are we going to do? Então a gente tem uma pergunta aqui com plural, porque a gente está falando de primeira pessoa do plural, perdão, nós. Então o verbo já mudou. Naturalmente eu vou colocar o are. What are we going to do? O que nós vamos fazer. Perceba que o going to sempre vai ser repetido, tá? E um detalhe que eu fiquei de falar, pensei se eu falo ou não, mas vou falar. Esse going to, você pode também ver ele muito em linguagem informal ou coloquial, desta forma aqui, mas isso é muito informal e muito informal mesmo, que é o gonna. Gonna é uma estrutura onde você tem aí a questão de fusão dessas duas palavras, que acontece muito no inglês, né? As pessoas costumam até falar que vocês são preguiçosos em relação a isso, porque eles juntam as palavras, que eles puderem juntar, eles juntam. Né? É incrível. Por isso que às vezes você não consegue entender o que o nativo está falando, às vezes no filme, porque às vezes alguma coisa fica muito... Né? Tem uma fusão e você fala o que aconteceu aqui, às vezes as sílabas átonas, eles praticamente não falam, são uma coisa assim bem difícil às vezes de acompanhar para quem ainda não tem esse ouvido bom para a estrutura também, né? Para você perceber que depois daquele verbo sim tem aquela estrutura, então às vezes é uma preposição como of, ele fica apagadíssimo na frase, mas é uma questão de treinar o ouvido. E aí esse going to, ele pode ser usado como gonna. O gonna é essa questão informal de falar. Você vai escrever isso na sua prova? Não, você não vai usar isso na sua prova. Gente, o meu N tá saindo tudo doido. Vamos lá, N. Olha aí, ó, o que tá acontecendo com o meu N? Não tá querendo ficar N, agora sim, o gonna. Lembrando que isso é bem informal, tá? Mas você pode falar, what are we gonna do? What are we gonna do? Mas uma vez que você faz essa junção, você tem que lembrar que você não vai repetir esse to. Tem gente que tem essa mania de colocar gonna to. Não, uma vez que você fez essa fusão, esse to não vai ser repetido na sua frase, muito bem? We are going to watch a movie. A gente vai assistir um filme. Nós vamos assistir um filme hoje. Nós vamos assistir, né, a um filme, a movie. Mais uma pergunta. What are you going to do? O que você vai fazer ou o que vocês vão fazer? We are going to throw a party. Ou seja, nós, eu acho que aqui vocês no caso, nós vamos dar uma festa. Por que eu acho que é vocês? Porque a resposta foi com we. We, nós. Então isso aqui naturalmente vai ser vocês. We are going to throw a party. Ou seja, dar uma festa. Throw a party. Essa estrutura de dar uma festa é muito utilizada, tá? É uma estrutura fixa. Throw a party, dar uma festa. What are they going to do? O que eles vão fazer? Por que eu estou usando o they aqui para animal? Porque agora eu estou falando de mais de um animal. Quando eu estou falando de plural, aí eu naturalmente vou ter que usar they, tudo bem? Porque they é o plural de he, de she e de it, tá? Terceira pessoa do plural, a última. Então, they are going to climb a tree. Eles vão, ou eu nem sei que animal é esse, eu acho que é um besouro, sei lá, são vários tipos. Eles vão o quê? Climb a tree, eles vão escalar a montanha, ou a montanha, uma árvore. Montanha é bom, porque geralmente você fala climb a mountain, né? Eu já trouxe até exemplos com essa questão, mas aí agora é tree, árvore. Eles vão aí escalar, né? A árvore. Mais uma pergunta, minha voz quase falha aqui. What are you going to do? What are you gonna do? What are you going to do? I'm going to dress my uniform. Ou seja, agora que eu sei que vai ser para você, porque a resposta foi feita com I, então a gente sabe que é sobre uma pessoa. I am going to dress my uniform. Ou seja, eu vou vestir meu uniforme. What are you going to do? I am going to sit at my desk. Ou seja, eu vou sentar na minha cadeira ou na minha carteira, como vocês estão aí nesse exato momento me assistindo assim, todo mundo prestando atenção. What are you going to do? O que você vai fazer? I'm going to sit at my desk. Aí uma coisa que eu também não comentei, eu acredito que eu não tenha também, nos próximos slides, eu acho que não tem essa informação.
lembra, você também pode fazer a fusão, né, do verbo to be. Aqui eu falo fusão, mas eu sempre falei contração, né? A contracted form do verbo to be com pronome pessoal. Então, I'm going to ou I'm gonna, né? Ou seja, agora você fez a fusão duas vezes. Então, de I'm going to vai ficar I'm gonna. Ou seja, muito mais rápido, mais prático de falar, porém muito informal. Ou apenas mesmo I'm, que é mais aceitável do que esse gonna. Não é que esse gonna não seja aceitável, mas ele é muito informal, né? Assim como I'm at. Mas acho que ainda fica mais, quando o to se junta com o going, fica acho, talvez mais informal. Então temos aqui I'm going to sit at my desk, ok? Você pode fazer isso, não somente com o pronome pessoal eu e o verbo to be, como também os outros verbos aqui, como are, ficando aqui they're, né? Você também tem essa opção. They're going to climb a tree, they're, mesma coisa que they are. Você também tem com o verbo is, na terceira pessoa do singular, vai ficar it's going to, enfim, só para você lembrar que existe essa contração, tá? E você pode fazer também de forma informal. What are you going to do? Que você vai fazer, porque a resposta é com eu. I am going to sharp my pencil. I am going to sharp my pencil. Ou seja, eu vou sharp, você vai apontar, né? Apontar no caso aí, meu lápis, que é a pessoa falando na primeira pessoa. I'm going to sharp meu pencil, lápis. Mais uma. What are you going to do? I am going to clean my glasses. Eu vou limpar, clean my glasses, meus óculos. Muito bem. The next one, próximo. What are you going to do? What are you gonna do? What are you going to do? I'm going to pay attention to the teacher. I am going to pay attention to the teacher. Eu vou prestar atenção na professora, que vocês estão fazendo isso nesse exato momento. I am going to pay attention. Então, qual é a ação principal aqui? A ação é pay, prestar attention, atenção para a professora, na professora. The next question, what are you going to do? O que você vai fazer? I am going to munch some chips. I am going to munch some chips. Ou seja, eu vou mastigar, comer, né? Pode ser também mastigar algumas batatinhas. Some chips. São essas aí que estão na imagem. I'm going to munch, mastigar, some chips, batatinhas. The next question, what are you going to do? I am going to wash my hands. Eu vou lavar minhas mãos. Ou seja, né, planejei, minha mão está suja, eu preciso lavar, então é óbvio, é uma certeza que eu vou lavar minha mão. Então, I will wash my hands. Talvez se você tivesse tomado a decisão no momento da fala ali, mas caso contrário, I'm going to wash my hands seria mais interessante. Lembrando que não tem problema, você pode ter cambiata nessa situação também. Vamos para a próxima. What are you going to do? O que você vai fazer? I am going to take a bus. Eu vou pegar um ônibus. No caso, pegar um ônibus não é pegar nele, é assim, entrar dentro do ônibus. Então, take a bus. I am going to, ou I'm going to, ou seja, fazendo a questão da contração, tá? Relembrando aqui, I'm going to take a bus. The next question, what are you going to do? O que você vai fazer? I am going to chit-chat with my friends. A gente já viu essa estrutura aqui de chit-chat, que é o quê? Fofocar, né? Trocar papo ali, conversar, enfim. I am going to chit-chat with my friends. Eu vou dar uma conversadinha com os meus amigos. And the next question, the last one actually, a próxima e a última pergunta, what are you going to do? Que todo mundo vai sair dessa aula lembrando dessa estrutura dessa pergunta, vai sair perguntando para todo mundo o que vai fazer, usando a estrutura de be going to. Para finalizar, I am going to do my homework, ou seja, eu vou fazer, fazer meu exercício de casa, minha atividade de casa. Muito bem. Vamos lá, simple future to be going to. A gente sabe que para fazer frases a gente vai usar essa estrutura do to be, que pode ser aqueles três verbos, né, dos quais você sabe muito bem, e vou repetir aqui eles. Am, is, are. Você vai precisar usar o going to, que sempre vem para todas as suas frases, tá? E o verbo, que é a ação principal, que você vai, ou ele vai, ou nós vamos deixar de fazer, ou não.
Então, como a gente falou aqui, vai ou não, temos a positive form e a negative form. A forma positiva e a forma negativa. Qual é a diferença das duas? Claro, somente a presença do advérbio de negação. Essa é a diferença, tá? Já tem aqui na forma positiva. E eu trouxe sim para vocês. Eu falo achando que eu não tinha feito isso, mas tá aqui a informação da contração dos verbos, né? To be com pronome pessoal, beleza? Então já estava aqui mesmo. I'm going to travel the world next year. Então, como é que faz? Sujeito, verbo to be, que aqui você está vendo que ele está contraído. I am a mesma coisa. Você tem going to, que vem sempre fixo depois do seu verbo to be, e do lado dele a ação. A ação precisa vir do lado do going to, porque você está com esse to para falar da ação. E aí o restante da sua frase, que pode ser qualquer coisa que vá ter um contexto. Então, tem aqui the world, aí a gente tem o world next year, o mundo no próximo ano. Eu vou viajar o mundo no próximo ano, ou seja, eu estou planejando isso usando estrutura de going to. Aí eu tenho aqui na negative form, a forma negativa, a presença do not do lado do meu verbo to be. Ou seja, a diferença é apenas essa, somente essa. Lembrando que você ainda pode fazer a contração do advérbio de negação com o verbo to be, porém nunca com esse verbo to be. O am nunca vai ser contraído com o not. Agora, o restante, como você pode perceber aqui, houve a contração. Claro, você escolhe, ou você contrai com o sujeito, né, o verbo to be, ou você contrai com o advérbio de negação. Isso é da sua escolha. Tanto faz fazer isso. Tanto faz eu falar you're not going to work in an office. E tudo bem eu falar também you aren't going to work in an office. Ou seja, você não vai trabalhar em um escritório. He isn't going to work in an office. Ele não vai trabalhar em um escritório. Ou seja, todas as frases são iguais aqui na negativa, tá? Na afirmativa, a mesma coisa. Todas as frases são iguais. O que acontece é apenas a mudança dos pronomes pessoais. Vamos lá para perguntas. Então, relembrando aí para fazer perguntas, você tem yes or no questions, né? Pergunta de sim ou não. Onde? Como é que vai fazer aqui? Presta atenção. Esse quadro aqui são dos pronomes pessoais. Esquece isso aqui, é somente para ilustrar. A pergunta começa daqui, desse segundo quadrinho, tá? Então, esquece isso aqui, não vem pronome pessoal antes para fazer pergunta, tá? Então, já vou até apagar aqui para você não se confundir. Então, eu tenho aí, am I going to travel next year? Eu vou viajar ano que vem? Uma pergunta feita para si mesmo. Então, já notou aí? Verbo vem na frente do sujeito, contrário da forma afirmativa e negativa, onde o sujeito vem na frente do meu verbo to be. Muito bem? É só essa mudança. O restante fica na mesma posição, todo mundo no mesmo lugar, não há mudança de absolutamente nothing, nada. E isso para perguntas de sim ou não, onde você tem as respostas como basicamente feita pelos short answers, respostas curtas, onde você tem yes na afirmativa, no na negativa, vírgula, sempre vírgula para questões de escrita, tá? Essa vírgula é necessário você colocar. E você tem aí a estrutura de I am ou I'm not, porque a pergunta foi feita, no caso aqui, de mim mesma para mim mesma. E aí eu mesma respondi, né? Estou conjecturando coisas na minha cabeça, meus devaneios mesmo respondo. Agora, o que vai determinar o sujeito que veio aqui no short answer, mais uma vez falando, é a direcionamento da pergunta. Aqui, no caso, é feita para você. Aí aqui eu coloquei o short answer como você. Então, alguém mesmo respondeu para essa pessoa, mas basicamente é isso. O que eu acabei fazendo com o mesmo pronome pessoal short answers, mas tem essas nuances, tá? Isso eu já venho falando toda vez que a gente fala sobre short answers. Temos ali agora as perguntas e, por último, as perguntas com WH questions, que são essas perguntas com pronomes interrogativos na frente. E logo depois a estrutura de verbo to be, sujeito, going to, que é fixo, e travel, que no caso aqui é a ação desta pergunta. Aliás, who am I going to travel with? Com quem eu vou viajar? Who am I going to travel with? Where are you going to go? Aonde ou onde você vai? What is, no caso aqui, você vê que existe uma contração. Eu posso contrair o verbo to be what com is naturalmente, ficando desse jeito aí que você está vendo. Desse jeito que você está vendo, que está um pouco estranho, porque está separado por essa caixinha, né? A próxima vez eu vou mudar essa estrutura aqui, porque senão você pode confundir, achar que eu estou separando mesmo, mas na verdade é uma frase
né, contínua. Então, what's, então seria assim, né? Que teria perto do what. Então, what's é a mesma coisa de what is. Eu posso fazer essa contração? Pode. Então, viu esse S aqui? Pode ser esse verbo to be. Então, what's ou what is he going to see? O que ele vai ver? É isso. É uma pergunta boba. Vamos praticar? Let's practice before, antes da aula acabar. Complete the sentences using the correct form of the simple future going to and the verb in the brackets. Aquela velha questão que nem a outra atividade que a gente fez. É uma atividade muito comum de gramática, onde você precisa colocar o verbo, tá? Aqui. E claro que eu coloco aqui o verbo principal, você sabe que o verbo principal ele não vai mudar, você vai colocar do jeito que está aqui para lá, não há nenhuma mudança. Só que não é só isso que você vai colocar, né? Você sabe que tem uma estrutura aí que você tem que colocar antes, da qual eu não coloco no parênteses. Então o que falta aí para fazer a estrutura de be, going to? O verbo to be e o going to que é fixo. Então como é que ficaria aí? Muito simples. I am going to go to the cinema tonight. Do you want to come with me? Então eu vou, né? Eu vou para o cinema hoje à noite. Você quer ir comigo? Então perceba aí que o I am going to go, você só vai traduzir para eu vou tudo isso. Então eu vou e o go, você não traduz aí. Você fala só eu vou, acabou. Não precisa tu traduzir mais uma vez o ir, né? Eu vou ir, não, eu vou, acabou, tá? Então he not go, ou seja, negativa. Então tem aqui uma negação no verbo to be, porque a negação fica com o verbo. Então vai ficar como? He isn't going to go to university after high school. Ele não vai, de novo, go, para a universidade depois do ensino médio. He isn't ou he is not. Na letra C eu tenho visit, então vai ficar como? We are going to visit. Por que eu estou colocando are, sujeito, aqui? Então, toda vez que eu uso o verbo, eu preciso prestar atenção no sujeito da minha oração para poder saber qual é o verbo que eu vou utilizar. Na letra D, aliás, we're going to visit big cities when we go to France. Nós vamos visitar grandes cidades quando formos para a França. Isso é um planejamento, estrutura de be going to. Letra D, stay, vai ficar como? We are going to stay in small towns. Nós vamos ficar em cidades pequenas. Stay é o verbo ficar. Então, we are, nós vamos. We're going to stay, nós vamos ficar. Na letra E vai ficar como? Start. Então, precisa do verbo que trabalha com terceira pessoa, que é o is. She's going to start working in that company. Ela vai começar a trabalhar naquela companhia. E na 2, para finalizar aqui, a gente vai match questions 1 till 8 with answers A till age. Ou seja, você vai fazer essa questão de colocar aí a pergunta com a resposta correta. Ou seja, vai ser aqui na A, ou vai ser na B, ou na C, não sei. O que vai determinar isso? Contexto. É isso. Então vamos lá para a primeira pergunta. Where are you going to stay? Eu tô ficando aqui, gente, porque se eu for lá para frente da câmera, vocês não vão conseguir enxergar muitas palavrinhas que são pequenas, tá? Então, por isso, tela fechada nas palavras que são mais importantes. Where are you going to stay? Onde você vai ficar? Aí eu tenho aqui not much, just a few clothes, nada a ver com a minha resposta. Eu estou querendo uma resposta que fale sobre o quê? Sobre essa ideia de... Inclusive, eu acho que tá errada aqui, ó. Se você for ver, ó, a minha primeira resposta não veio corretamente. Aliás, veio... perdão, veio sim. Tá. Agora é porque ele veio do ladinho aqui, agora que eu vi. Então, where are you going to stay? É a letra E. Olha a letra E aqui. Cadê ela? A, B, C, D, E. Bem aqui. In a hotel. Em um hotel. Então, eu tenho aqui a resposta em um hotel, que só pode ser da pergunta sobre isso, onde você vai ficar em um hotel. Na 2, are they going to visit us? Eles vão nos visitar? Are they going to visit us? Então, eu tenho aqui, no, he isn't. Não, porque eu estou falando de they, eles e elas, então não estou falando só de uma pessoa. Então, vai ser o que mais? A gente tem aqui some of their friends, nada a ver com o que eu estou procurando. No, I'm not. Não, a resposta não tem a ver com eu. About 6 months. A gente não está falando sobre tempo aqui, quando, né? Assim, eles vão nos visitar, não quando. No G, tomorrow, I promise.
Podia ser isso, né, por causa do tomorrow aqui, mas eu tô falando aqui, eu prometo, então não tem como prometer, porque eu tô falando de outras pessoas, né, mais de uma. E no H, no, they aren't, they don't have time. Pronto, achei minha resposta correta. Por quê? Primeiro que eu tô usando they aqui, e a pergunta foi sobre they. Segundo que o contexto também nos diz isso. Não, eles não vão, eles não têm tempo, eles estão sem tempo. Na 3 temos lá, when are you going to clean your room? Quando você vai limpar o seu quarto? Então aqui tem tudo a ver com aquele que a gente acabou de ver, que foi o tomorrow I promise. Ou seja, amanhã eu prometo. Alguém prometendo aí que vai fazer uma situação. Na número 4, is he going to get a job? Ele vai conseguir um emprego, né? Ter um emprego. No caso aí, get, né? A tradução aí seria interessante com conseguir. He's going to get a job? Qual ficaria a nossa resposta aí? Ficaria com a letra B. Por quê? Olha só. No, he isn't. Primeiro que eu tô falando de he aqui na pergunta, a resposta aqui com he, e é uma negativa, né? Que é uma pergunta de sim ou não, então eu já tô aqui com uma short answer. Não, ele não vai. He's going to travel around the world first. Ele vai primeiro viajar pelo mundo, né? Então, ou seja, a pessoa pode fazer isso, né? Não é todo mundo que pode, não. Na número 5, who are they going to meet? Então, a gente tá falando de they aqui. Who are they going to meet? E aí a resposta fica na letra C. Some of their friends, alguns dos amigos dele ou dela, né? Some of their friends, que vai encontrar. Na 6, are you going to leave your job? Você vai sair do seu emprego? Resposta correta aqui fica aí na letra D. Por quê? A pergunta é para você, então a resposta é sobre você. E aqui eu tenho uma short answer, já que essa pergunta é uma pergunta de sim ou não. Dizendo negativamente aqui que não. Não, eu não vou. I'm just going to take a long holiday. Eu só vou ter aí, vou pegar um grande feriado, né? Na casa aí, grande férias. Porque holiday também é férias no inglês britânico. Por isso que eu falei que não fazia sentido, ou aqui pensei que fazia sentido falar feriado. Mas holiday também é feriado, tá? Além de férias no inglês britânico, férias, mas feriado também no inglês americano. Isso eu já tinha falado pra vocês, só tô repetindo. Vamos lá pra 7. 7 é a letra A, por quê? What are you going to take with you? O que você vai levar com você? E na A eu tenho aqui, not much, não muito, just a few clothes, ou seja, só algumas roupas, tudo a ver com esse contexto. E obviamente a última, na 8, eu tenho aí a letra F como resposta. How long is he going to be away? Por quanto tempo ele vai ficar distante? E eu tenho na F a minha resposta aqui que diz o seguinte, about 6 months. Eu tenho aqui um período de tempo, ou seja, aproximadamente aí 6 meses. E é isso, gente. Referências para vocês. Chegamos ao fim da nossa aula de be going to, futuro com going to, futuro planejado, futuro com evidências. E eu vejo vocês na nossa next class com aí as review and exercise. Bye, bye.